Lucas capítulo 10. Espera aí. Versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Diga assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é o quê? Necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina que boa parte é essa. Me ensina, Senhor, a ter prioridades em minha vida, a regimentar no meu coração essa prioridade, e que ela seja fundamentada em meu ser, de forma que eu não me desvie dessa prioridade. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, quando Jesus vinha passando, ele entrou na casa dessa mulher chamada Marta. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada ouvindo Jesus falar. Isso todo mundo já conhece a história, ou pelo menos uma boa parte conhece. Jesus tem um propósito para entrar naquela casa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas esse texto, ele me reporta a questão das prioridades nossas. Quais são as nossas prioridades? Eu estava falando essa semana com uma pessoa num grupo de WhatsApp, e eu disse para essa pessoa: olha, aquilo que a gente faz da vida mostra aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. As nossas prioridades, elas estão bem fundamentadas no resultado daquilo que nós fazemos todos os dias, ou daquilo que nós deixamos de fazer. Então eu posso marcar a minha história, e não adianta eu dizer, ou você dizer, que somos isso ou aquilo, quando na nossa vida diária, na nossa vivência, nós não fundamentamos aquilo com obras. Então, quantas vezes, presta bem atenção nisso, quantas vezes as pessoas dizem: eu amo sem te amar, eu te perdoo sem te perdoar, eu te ajudo sem te ajudar, eu quero o teu bem sem querer o bem. Quantas promessas e mais promessas nós ouvimos que não se cumpriram? De forma que quando você vai fazer uma análise sobre alguém ou sobre si mesmo, não adianta só você querer ouvir as palavras que aquela pessoa disse ou que você disse para alguém, porque você vai ser visto por aquilo que você faz e não por aquilo que você fala. A gente prova pelo que faz, e quando a gente não faz nada, a gente não prova coisa nenhuma. Ficar sentado como espectador numa arena ou num ringue de boxe não diz que você é atleta, só diz que você estava lá assistindo. O atleta é aquele que está lutando pela vida dele, está lutando pela vitória dele em cima do ringue. Então as pessoas ficam sentadas nas poltronas da vida, enquanto outras estão lutando pela vida. E muitas vezes você está tão bem sentado, tão bem acomodado, que você não percebe que a vida está rolando.
que entra um dia, entra uma noite, entra um novo dia, o tempo está passando e você continua sentado lá. Ontem eu fui visitar uma pessoa, um familiar. Ele está com câncer. E quando eu fui visitá-lo, ele disse assim para mim: puxa, já lutei por tantas coisas nessa vida, e agora eu estou aqui nessa cama lutando para ficar em pé. Porque ele perdeu as forças nas pernas. Ele já não consegue mexer com as suas pernas. E aí, quando você ouve isso de uma pessoa que você sabe que é um guerreiro, que é um lutador, você percebe que aquela pessoa naquele momento ela está colocando ordem, ela está colocando as coisas na ordem devida. Ela está percebendo o que verdadeiramente tem valor. Coisas que muitos que murmuram contra Deus não sabem ou reclamam, mas nunca valorizaram o caminhar, o respirar, o falar, o enxergar, o ouvir. Há tantas coisas que Deus nos dá todos os dias e nós não sabemos colocá-las na ordem certa. A gente geralmente reclama do que não tem e não dá graças a Deus pelo que tem. Mas quando você perde, isso é um ditado, é um jargão já, é que você dá valor. Sim ou não? É quando você perde, você vai ver o valor daquilo que você perdeu. Então, Marta, ela estava atenta, ouvindo a voz do Senhor, porque o Senhor Jesus estava trazendo para ela um chamado pessoal. E ela estava ouvindo porque ela queria ter clareza no propósito daquele chamado. Ela queria perceber a profundidade daquele chamado. E para isso ela precisava ouvi-lo atentamente. E ao ouvi-lo atentamente, ela começou a receber no seu coração a fé, uma confiança, diga uma confiança total na palavra do Senhor. E essa confiança faz com que ela simplesmente abstraia o mundo ao seu redor. As condições que lhe estavam sendo impostas pela situação. Claro e evidente que ela tinha obrigações com a sua irmã Marta. Claro e evidente que ali estavam pessoas visitando a casa delas, e ela tinha que se levantar e servir, ela tinha que agir, porque haviam convidados na casa, haviam pessoas que entraram lá e não moravam lá. Nem é de bom tom, não é educado que ela ficasse ali sentada enquanto sua irmã trabalhava. Humanamente falando, vamos dar toda a razão a Marta. Marta tem toda a razão agora, humanamente falando. Mas prioritariamente falando, não. E aí a gente tem que fazer uma leitura sobre a nossa fé, se ela é uma fé humanamente falando, ou se ela é uma fé prioritariamente falando. Porque quando eu analiso a minha fé de forma prioritária, eu tenho que começar a organizar a ordem das coisas. Tem uma história de um professor. Ele chegou na sala de aula e pegou um vaso de vidro. Sabe aqueles vasos redondos assim de vidro? E ele colocou sobre a mesa dele, diante de todos os alunos, assim como vocês estão na minha frente. E ele colocou aquele vaso e encheu aquele vaso daquelas bolinhas de tênis. Quem já viu a bolinha de tênis? E ele colocou aquelas bolinhas felpudas de tênis dentro do vaso. E quando ele preencheu com todas as bolinhas de tênis, ele olhou para os seus alunos. E agora vamos fazer de conta que vocês são os meus alunos. E vamos ver aqui um vaso. Vocês estão vendo um vaso de vidro? Estão ou não estão? Está aqui na frente, vocês estão vendo? Sim ou não? Levanta a mão quem está vendo. Levanta a mão, levanta a mão. Vocês estão vendo aqui o vaso? Como vocês são doidos, não tem vaso nenhum aí não. Estou brincando. Vamos ver o vaso.
nesse vaso, vamos colocar essas bolinhas. Vocês estão vendo as bolinhas sendo colocadas? Eu coloquei até em cima. Eu pergunto, se eu coloquei, enchi de bolinhas de tênis, o vaso está cheio? Tá sim, não tenho medo de responder. Tá ou não tá? Espera aí. Eu tenho outro vaso aqui. Vocês estão vendo outro vaso? Tá cheio de bolinha de gude. Bolinha, aquelas bilazinhas que a gente brincava quando era pequeno, fazia assim. Quem brincou disso? Vocês são velhos, hein? Então, você pega esse vaso, vou pegar o vaso, vou pegar as bolinhas de gude e vou jogar dentro desse vaso de bola grande de tênis. Não dá para passar as bolas de gude lá no meio? Então vou colocar todas as bolas aqui. Vocês estão vendo as bolas? Enchi o vaso que vocês disseram que estava cheio. Mas eu coloquei todas as bolas de gude lá. Coube todas as bolas. Agora vocês estão vendo as bolas de tênis e as bolas de gude, sim ou não? O vaso agora está cheio. Sim? Espera aí. Eu tenho outro vaso aqui. Esse vaso está cheio de areia. Eu vou pegar esse vaso de areia e vou colocar aqui dentro do meu vaso de bola de gude e de bola de tênis. Cabe ou não cabe? Claro que cabe, a areia vai entrando por dentro. Então, vamos lá. Coloquei todo o vaso. Olha, bola de tênis, bola de gude e areia. Agora ficou cheio, porque está até em cima de areia. Amém? Quem concorda que agora está cheio mesmo? Amém? Espera aí. Eu tenho esse copo com água aqui, ó. E cabe ou não cabe? Eu vou derramar em cima daquele vaso cheio de bola de gude, de bola de tênis e de areia. E quando eu derramar, a areia vai molhar, não vai? Vai ficar bem dura. Mas vai caber água, porque a água vai ser sugada pela areia. Coloquei. Agora está cheio. Mas o que significa isso? As bolas de tênis, as maiores, são as coisas que eu deveria ter como as coisas mais importantes, ou as melhores coisas, ou as maiores coisas que eu deveria conquistar. Eu deveria colocar lá naquele vaso. Aquele vaso é a minha vida. Amém? As bolas de gude são aquelas outras coisas que não são as coisas mais prioritárias, mas são chamadas coisas secundárias. É aquilo que eu posso ter, mas se eu não tiver, dá para passar. Mas eu sinto falta delas. Então, lá eu coloquei também. A areia são todas aquelas mínimas coisas que eu não devia estar preocupado. Mas é uma grande quantidade de mínimas coisas. Elas se avolumam muito na minha cabeça e me tiram do foco. Me tiram das minhas prioridades. São tantas as mínimas coisas da vida. Essa é a porção chamada areia. E aí, irmão, eu pergunto para você: se eu tivesse primeiro, antes de colocar as bolas de gude e as bolas de tênis, se eu tivesse enchido o vaso de areia, eu teria conseguido colocar as bolas de gude e as bolas de tênis? Não. Mas você vê que do jeito que você arrumou sua vida, atrás das mínimas coisas que não tem valor, que dá para passar sem elas, que você não deveria colocá-las em primeiro lugar na sua vida, você encheu o seu coração do que não tem valor. E quando você enche o seu coração do que não tem valor, não tem espaço para as coisas que realmente deveriam estar lá. As melhores coisas que Deus tem para você não cabem na sua vida porque você encheu daquela areinha, daquelas coisinhas que você deveria ter desprezado. Irmão,
Talvez você quisesse me perguntar, e a água? A água, ela sempre vai me dar aquele tom final dizendo, sempre tem um espaço para eu perdoar, amar e viver melhor. Mesmo quando tudo parece que não tem mais espaço, coube a água lá. A água são coisas que a gente não consegue naturalmente, mas que vem do rio de Deus para nosso coração. Então eu pergunto para você, por que muitas vezes você não consegue ascender na sua vida espiritual? Ou por que o seu casamento, muitas vezes, a sua família está assim meio que partida no meio? Por que você não tem crescimento em tudo que você faz? Quais são as tuas reais prioridades? Maria estava lá mostrando que ela estava dando valor ao que tinha valor. Por isso que Jesus fala para Marta e diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Quem aqui é ansioso e preocupado com muitas coisas? E acaba metendo os pés pelas mãos sem saber o que de fato deveria dar prioridade. Quantas vezes, irmão, você tem se colocado para orar a Deus como prioridade? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. A minha prioridade deveria ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o reino de Deus não está sendo buscado em primeiro lugar na minha vida. Talvez nem na prioridade, nem na parte secundária, nem na terciária. Nós estamos sempre desprezando as coisas do Senhor. Mas quando eu busco o reino de Deus, você vai ver aí em Mateus capítulo 6. Versículo de número 33. Diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se você colocou lá, dentro desse vaso da vida, você pegou e colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Mas se você tivesse feito isso, se primeiro você ordenasse a sua vida, como eu ordenei esse vaso e coloquei primeiro as bolas de tênis, lá deveria ter uma bola chamada, diga comigo, reconciliação. Porque se eu não consigo me reconciliar com Deus através de Jesus, e não consigo me reconciliar com o próximo através do amor ao próximo e do perdão que eu tenho que ter 70 vezes 7 no dia, como que essa bola vai estar lá na minha vida? Se eu coloquei essa bola de tênis lá e coloquei a segunda bola deve ser essa: priorizar o reino. Amém? Priorizar o reino. Eu tenho que estar disposto no meu organograma da vida a perceber que essas bolas de tênis, elas têm fundamentos na minha vida. E como toda ação, segundo a física, tem uma reação, quando eu ajo, colocando como prioridade na minha vida o reino de Deus e a sua justiça, eu vou me reconciliando com Deus e com o próximo. Eu começo, em vez de julgar o outro, julgar a mim mesmo. Eu começo a limpar o meu interior. Jesus falou aos fariseus lá em Mateus 23, verso 25 e 26, que eles não tinham o interior limpo, mas sujo, como sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele sepulcro muito bonito por fora, muito pintadinho, mas por dentro é podre. Querido, se eu coloquei o reino de Deus como prioridade, eu tenho que observar essas coisas que são
que vinculam a minha vida com Deus. Eu sei que quem está com a vida cheia de areia não consegue mais olhar para isso. Eu sei, irmão, por que você não consegue se reconciliar com Deus? Por que você não consegue se reconciliar com a obra de Deus? Por que você não consegue se reconciliar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com o seu pastor? Você não consegue, sabe por quê? Porque na linha de prioridades você já encheu o copo, já encheu a taça de areias. As mínimas coisas dessa vida tomaram o espaço das coisas que deveriam estar lá. É difícil para quem está com tudo lá preenchido, colocar uma bola de tênis. Ainda que você empurre a areia, socada não vai deixar entrar. E agora, pastor? Como que eu faço para priorizar Deus se a minha vida está cheia de outras coisas? Eu passo a manhã, a tarde e a noite fazendo tudo, menos buscando a Deus. Eu passo a manhã, a tarde e a noite, eu acordo pensando em tudo, menos em Deus. As minhas preocupações sempre estão voltadas para as coisas seculares e não para as coisas espirituais. Talvez você tivesse vontade de fazer uma visita no Hospital do Câncer. Talvez você tivesse vontade de fazer uma visita, ou ali no ICC, ou ali no IJF mesmo, lá que tem muita gente machucada com várias coisas, perna quebrada, fraturada. Talvez você olhando para aquelas pessoas inválidas, ou aquelas outras à beira da morte, ou aquelas que estão lutando pela vida, dentro de salas de UTI e UTI de hospital, a prioridade delas agora já não é mais areia. Dentro daquelas salas eles descobrem que nada mais tem valor a não ser viver. E eles estão lutando pela vida de uma forma diferente agora. Eles estão lutando pelo fôlego de vida. Eles estão priorizando, e é ali que você descobre que é melhor ter saúde do que dinheiro no bolso. É ali que você descobre que ter uma grande casa e ser doente não resolve. É melhor você ter saúde e morar numa casinha de taipo. Porque a saúde te dá força para você lutar. E a doença tira todas as forças para você desfrutar. Quem entende o que eu estou falando? Então quem estava certo, humanamente falando, seria Marta, porque ela está dando valor às coisas que para ela tem valor. Até porque a taça da vida dela está cheia de areias. Ela está preocupada com tudo e com todos em torno dela. Ela quer mostrar que ela sabe ciceronear, ela sabe receber. Ela sabe servir a melhor comida, a melhor bebida. Que a casa está adornada, arrumada. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim: Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Diga comigo, esta é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E sobre estas coisas que você está preocupada, vou te dizer uma coisa. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Aquilo que Maria escolheu, lhe acrescentaria tudo o que ela não foi atrás. Esse é o pensamento de Deus. E se você lembrar, Salomão gozou, desfrutou de riqueza e glória. Foi o rei mais rico do mundo. Foi o homem mais sábio do mundo. Mas o que foi que Salomão fez para adquirir todo esse patrimônio e toda essa sabedoria? A Bíblia diz que uma vez Deus se aproximou de Salomão e disse: escolhe o que você quiser, Salomão, e eu vou te dar. E ele disse: eu quero que o Senhor me dê conhecimento. Eu quero que o Senhor me faça entender
porque eu sou como um menino que não sei entrar e sair no meio de um tão grande povo. Mas o que eu te peço é que o Senhor me ensine a fazer isso, a ter conhecimento. Eu quero conhecimento, eu quero ter esse entendimento. E Deus ficou tão feliz, porque naquela hora Salomão estava aos pés dele, como Maria, assentado aos pés e dizendo: eu quero o teu conhecimento, eu quero te ouvir. E Deus disse para Salomão: já que você não me pediu a morte dos teus inimigos, e são muitos, já que você não pediu longevidades, você podia ter pedido para viver mais 500 anos, e como eu te disse que te daria o que você pedisse. Então, se você me pedisse para viver eternamente nessa terra, eu tinha que te dar, porque eu prometi. Se você me pedisse toda a riqueza do mundo, eu teria que te dar. Mas olha só o que você me pediu. Você me pediu para me conhecer. Você pediu para me conhecer. E eu estou tão feliz com o que você me pediu, com a tua forma de se referir a mim, pela tua prioridade de querer estar comigo, de me conhecer. Tudo aquilo que você não me pediu, eu vou te dar também. Foi assim que Salomão adquiriu tudo. E isso faz jus ao texto que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Quem crê que Deus faz assim? O mesmo Deus do Antigo Testamento que falou a Salomão, na pessoa do Filho, fala conosco aqui em Mateus capítulo 6, dizendo: olha, eu continuo dando àqueles que priorizam a mim. Eu continuo abastecendo, eu continuo prosperando, eu continuo dando cura, fazendo coisas grandes na vida daqueles que querem me conhecer. E Maria estava lá, na posição certa. Para muitos, da maneira errada. Muitos estavam ali da maneira, achando que ela estava errada. Quando você diz: eu vou para o culto na segunda-feira, na quarta, na sexta, no domingo, o pessoal diz: o que você é? Fanático. Eu vou evangelizar, eu vou visitar pessoas. Você é fanático, por que você não inventa outra coisa para fazer? As pessoas estão sempre contestando e batendo de frente com o nosso chamado espiritual. Elas estão sempre dizendo que a gente tem que ter outras prioridades. Elas sempre estão nos informando que essa coisa de estar dentro da igreja, e de ir para culto, e de ler Bíblia, e de orar, e evangelizar, isso aí, olha, presta atenção, hein? Não é o pastor que vai te dar a comida da tua casa. Olha, não é ele que vai pagar a tua Coelce, a tua Cagesse. Não é ele que vai pagar o teu aluguel. As pessoas estão sempre dizendo isso no seu ouvido. E você, se você for como Maria, você vai ficar aos pés do Senhor e continuar fazendo o que você tem que fazer, independente dos outros. Eu creio que Marta chamou tantas vezes Maria. Creio até que ela deu um beliscão abençoado de Maria. Creio que ela chutou Maria e disse: levanta. Você não está vendo que eu estou ocupada? Mas Maria estava ligada direto ao conhecimento de Jesus. Maria estava entretida apenas em ouvir a voz do Mestre. Ela queria crescer, ela queria ouvir o Senhor. E Jesus disse: essa riqueza aqui não vai ser tirada dela. Isso aqui ela não vai perder. Irmãos, quantas vezes você perde seu tempo com coisas, com areias, com coisas que não têm significado real na sua vida, que não te acrescentam nada? Você perde tempo com pessoas que não te acrescentam nada, em ambientes que não te dão nada. Quantas vezes você
imaginou que o teu ambiente de trabalho fosse mais importante do que esse ambiente aqui, quando na verdade a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus para nós. Então é daqui que vem a tua vitória, e não lá da empresa que você trabalha, ou lá do lugar que você acha que tem como casa. Eu sempre digo isso, a gente não tem nada nessa vida. Jó falou, eu vim nu e vou voltar nu. Nós não temos, irmãos, que nos preocupar tanto e nos ficarmos tão ansiosos com essas coisas, porque elas passam. Mas qual é a tua prioridade? Porque isso diz para Deus quem você é diante dele. O que é importante para você vai dizer o grau de importância que você dá para o teu chamado espiritual. Deus está olhando para isso. E isso Ele está olhando para poder te abençoar. Abra aí em Jeremias, o profeta. Deus faz esse julgamento dentro de nós. Capítulo 17. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar. Grife. Você acha que Deus não está olhando para as suas prioridades? O que é mais importante no teu coração e na tua mente? Será que você agora à noite está aqui ou está longe daqui? Onde está a tua cabeça? Onde está o teu coração? Ali vai estar o teu tesouro. Ele está esquadrinhando, Ele está olhando e provando o nosso pensamento e o nosso coração para dar de forma unitária a cada um, olha só, segundo o seu proceder. Ou seja, Deus não vai te dar nada se você não proceder da maneira que deve proceder. Nem a salvação. Você não vai ter a salvação se você não proceder da forma que deve proceder. E às vezes a gente pensa que tem a salvação. A gente pensa. Mas a gente só sabe que você tem a salvação. Deus só percebe que você realmente está salvo quando a tua prioridade está no Senhor de uma forma que ninguém nem nada tira você do foco. Podem bater, podem fazer o que fizer, você continua no caminho de Deus. Você continua na casa de Deus, você continua na obra de Deus. Pode fazer o que fizer, pode vir o que vier, pode vir tempestade, pode vir o que for. Você está lá firmado, porque você tem um foco, você tem uma prioridade. Você sabe que é importante que aquelas bolas grandes estejam lá. E essas bolas grandes, elas vão organizar primeiramente na tua vida as coisas de Deus. Depois você vai botar as bolas de gude. Depois você vai arrumar espaço para colocar as mínimas areias da vida. E lá no finalzinho, pode ter certeza que sempre vai ter espaço para água. Mas primeiro as bolas grandes. Primeiro você vai ter que nomeá-las. Qual é o nome que eu vou dar? Eu já disse um. Você vai ter que entrar realmente em contato com Deus através do arrependimento. O segundo, valorize o teu Senhor. Terceiro, valorize a tua igreja. Quarto, valorize o pastor. Quinto, valorize a Bíblia Sagrada, não na ordem de, eu não estou falando na ordem de prioridades, assim, de valores, mas como prioridades. Valorize a Bíblia Sagrada, valorize a presença do Espírito Santo, valorize o sacrifício da cruz, valorize tudo que foi feito por você.
tudo que Deus está fazendo aqui por você hoje à noite. Coloque como alta conta, sabe? Coisa de muito valor. E quando a gente coloca como coisa de muito valor, aquilo para nós é incontestável, aquilo para nós é intocável, as pessoas não podem tirar de nós, você guarda como uma coisa muito primorosa. Quem tem algo que não empresta para ninguém, que não dá para ninguém, porque você tem como seu e você não quer dar para ninguém, e você não entrega, não empresta para ninguém, porque sabe que as pessoas não vão dar o valor que aquilo tem para você. Tem alguém que tem essa coisa em casa? Sim? Eu também tenho. Deixa eu perguntar aqui. Você que levantou a mão, você podia dizer qual é o valor, qual é a coisa? É aquilo que para você tem tanto valor que você não empresta nem dá para ninguém? Como? O teu edredom. Ótimo. O edredom dela não dá para ninguém. Ela tem um valor sentimental. Tem muitos edredons em todo canto para comprar. Mas ela tem um que ela gosta. E talvez ela leve até para viajar, porque não quer abrir mão dele. Muito bem. E você? Você tem alguma coisa? Não? Você tem? O quê? Mas uma coisa que você não dá nem empresta. Você tem muitas coisas que você não dá nem empresta, mas tem uma que é aquela principal. Tudo. Fora o Oliveira. É. Perfume, pronto. Você não dá nem empresta, porque primeiro se der, esvazia, né? Muito bem. Alguém mais quer dizer uma coisa que você não dá nem empresta para ninguém? Você tem alguma coisa? Tem, Maria? Tem? Você tem lá? Um iPad. Pronto, você não dá nem empresta para ninguém. Tem informações, tem coisas suas lá. Isso. Alguém podia ter dito o seu celular, que tem números, tem uma agenda lá importante de trabalho, de tudo, né? Eu tenho uma coisa, minha mulher sabe o que é. Eu não dou, eu não empresto. E dentro da minha casa, aquilo tem mais valor do que qualquer coisa, inclusive do que a própria casa. Sabe o que é, né? Alguém pode adivinhar? A Bíblia? Não, a Bíblia está aqui e está aqui. E a Bíblia eu empresto para um e para outro quando querem a minha Bíblia. A mulher não. A mulher eu deixo à vontade, ela que escolha. Mas dizem que quem empresta a mulher nunca volta do mesmo jeito, hein? Não empreste. E aí? Alguém sabe dizer o que é que eu tenho lá em casa? Os filhos? Também não. Você cria os filhos, mas um dia eles vão ter a vida deles. O carro? Não, já vendi, já dei tanto para a obra que nem... Só que eu já ofertei uns 8 carros que eu tinha. Por isso que eu estou pagando uma prestação de um agora. Esse aí eu não posso dar nem emprestar, eu sou dele, né? Então não dá para eu dar nem emprestar. Eu vou dizer para vocês nunca vão saber a resposta. No dia que meu pai morreu, eu cortei uns fios de cabelo dele e botei dentro de um potinho amarelo. Isso é o que eu tenho de mais importante na minha casa. Isso eu não dou nem empresto. Tem mais valor do que a casa. Se a casa pegasse fogo, a única coisa que eu queria lá de dentro era aquele potinho amarelo. E é só uns fiozinhos de cabelo do meu pai falecido. Mas a gente só sabe dar valor, né? Assim, dessa forma como eu estou falando, quando a gente já não tem mais aquilo no nosso meio. Não é? Sempre fui agarrado com meu pai. Mas ele sempre era carequinho. Eu nunca pensei que eu ia ter que guardar o cabelo dele como uma coisa de mais valor na minha vida. No dia que ele estava no caixão, que iam fechar o caixão, eu disse, peraí. Cortei, botei num paninho. Quando eu cheguei em casa, eu botei num pote e eu guardei como uma coisa de maior valor para mim. Eu tenho guardado isso há 10 anos.
Irmãos, às vezes a gente não sabe valorizar o que a gente tem. A gente precisa colocar na ordem as coisas. Talvez isso te traga um regramento espiritual que te conduza à presença de Deus novamente. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.